Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família, por onde você estiver agora. É o desejo do meu coração que você seja abençoado, abençoada, aonde você estiver. Eu sou o pastor Anderson e estamos mais uma vez em mais uma live ao vivo, diretamente aqui da Assembleia de Deus do Saco dos Limões, aonde nós estamos aqui abençoados, uma família abençoada. A nossa AD Floripa, o nosso pastor presidente, pastor Josué Cipriano, e a todos os pastores amigos, companheiros, aqueles que estão aí, todos nesta quarentena, transmitindo, divulgando, falando, mandando mensagens. Que Deus continue abençoando a todo esse povo querido e amado. São os nossos pastores, que são os membros da AD Floripa, que são o povo escolhido por Deus, a qual um dia todos nós estaremos juntos nas mansões celestiais. Eu quero louvar a Deus por eu estar aqui hoje, e temos todos os dias motivos para agradecer a Deus. Todos os dias nós temos motivos para agradecer a Deus. Às vezes nós somos bem humorados, e aqueles que me conhecem sabem como que eu sou. E uma pessoa hoje perguntou, eu estou preocupado, e falando perto de mim, eu disse para ele assim, mas o fato de eu estar sorrindo, o fato de eu me alegrar, o fato de eu ser quem eu sou, não significa que eu também não tenho as minhas preocupações. Todos nós temos as nossas preocupações, todos nós temos os nossos momentos de reflexão pessoal, reflexão em todas as áreas, não é? E isso não faz com que a gente venha se isolar, colocar as nossas emoções dentro de uma gaveta e a gente viver como se fosse um robô. Não, nós somos seres humanos e somos emocionais. Por isso que nós temos que, às vezes, deixar com que as nossas tensões elas fiquem em segundo plano e entender que, e exercer, na verdade, exercer aquela prática de fé que nós temos diariamente ouvido, diariamente acompanhado, lido a palavra de Deus. É importante nós colocarmos em prática aquilo que nós conhecemos. E hoje dia 31 de março de 2020, esse ano que começou já trazendo aí algumas intrigas, algumas inquietações, e todos têm acompanhado. Hoje não é novidade a gente falar do que aconteceu nos primeiros 3 meses de 2020, né? Então a gente precisa entender que hoje estamos despedindo do mês de março e que vem aí o mês de abril. Amanhã é dia 1º de abril, e daí vem aquelas brincadeiras, né? Do dia 1º de abril, a brincadeira do dia 1º de abril, que é o dia da mentira, que é o dia isso, dia daquilo. Queridos, o dia da mentira. A mentira sabe que tem um pai. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. O próprio Cristo falou isso. O próprio Cristo disse que o pai da mentira é o diabo. Então amanhã é dia 1º de abril e não é dia da mentira não. Porque o diabo não tem dia. O diabo não tem hora, o diabo não tem mês e o diabo não tem ano. As pessoas atribuem ao dia 31 de agosto, o dia do Halloween. Não, que também não, eu não sei se é agosto ou outubro, agora não me vem a memória corretamente, categoricamente. Mas que não tem, o diabo não tem dia não. Todos os dias são do Senhor. Então amanhã é dia 1º, não é dia da mentira não. Amanhã é dia 1º de abril, dia que fez o Senhor e que Deus preparou a todos nós, tá bom? Então nós estamos aí nos despedindo do mês de março, e gostaria de trazer aqui uma reflexão, não vou demorar muito, e uma reflexão aqui sobre a lei espiritual. É uma lei que está definida, é uma lei que está sem negociações,
É inegociável essa lei espiritual. Todos sabem e conhecem Deuteronômio, capítulo de número 28, onde está escrito assim: Deus deu uma condição para o povo. E Deus disse assim: olha, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Acompanhando a leitura até o versículo de número 14, nós vamos ver que Deus só fala de bênçãos, que Deus só fala de coisa boa. Deus deixa destinado para o povo só coisas maravilhosas. Porém, esta palavra, ela está inserida dentro de uma condição. Ela está inserida dentro de um pacto, ela está inserida mediante uma aliança, ela está inserida mediante, digamos que uma aliança de fidelidade. Deus disse: será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e ter cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. A condição de Deus, não homem, a condição de Deus o exaltar. Quando Deus o exalta a pessoa, Deus não exalta a pessoa para essa pessoa humilhar ninguém. Pelo contrário, a Bíblia aqui, a promessa ela está estendida sobre um povo. A promessa aqui ela está estendida sobre uma nação. É obviamente que a promessa é estendida a um povo, a uma nação, mas individualmente ou dentro de um contexto de família, dentro de um contexto de uma comunidade, se ao ouvir os mandamentos do Senhor, ao ouvir as leis do Senhor, ao ouvir então os requisitos e os critérios entregues pelo Senhor, e esses critérios levados a sério, vem como consequência desta aliança, como consequência desse pacto, vem então coisas boas. Mas não é que a gente precisa de determinar essas coisas. Não é preciso nós impormos estas coisas. As bênçãos, elas vêm naturalmente. Deus disse assim, olha, Deus prometeu aos que são aqueles que submetem, aos obedientes, de exaltar. Às vezes esse termo exaltar hoje, ele está tão assim, tão falado, que às vezes a gente pensa que exaltar, né? Deus vai exaltar, acha que Deus vai exaltar uma pessoa para humilhar outra. Não, não é isso. Deus não vai exaltar uma pessoa jamais para outra humilhar ela. Não, Deus honra pessoas que chegam na igreja muito assim acabadas, precisando realmente, pessoas que chegam esfaceladas, machucadas, feridas, quebradas, que chegam usando todos esses adjetivos, e Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Deus vai abençoando, Deus vai exaltando, Deus vai encaminhando ela para coisas boas. E Deus, quando coloca ela num pedestal, coloca ela em um lugar de destaque, ou numa posição de destaque, ou numa posição financeira, numa posição profissional, numa posição entre pessoas da sociedade, jamais Deus faz isso para humilhar a pessoa. Não, quando Deus faz isso, não. Pode ser que quando o homem, pelo seu mérito, esforço, pelo seu esforço, melhor dizendo, ele faça para humilhar as pessoas, mas Deus não. Então Deus prometeu assim, exaltá-los. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. A condição é essa: humilhou debaixo da potente mão de Deus,
humilhou diante de Deus, se humilhou diante do Pai, buscou a Deus, né? Se submeteu a Ele, automaticamente Deus o exalta. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Deus o exaltará. E Deus o exaltará, não é o homem, queridos, Deus o exaltará. Então nós vemos aí esta condição, que Deus promete bênçãos, tanto bênçãos espirituais, como bênçãos materiais para Israel, em todas as áreas. Deus promete bênçãos na cidade, no campo, no fruto, no gado, na chegada e na saída. Olha só que Deus, ele diz assim, olha, vocês entrando dentro do processo de submissão, da obediência, o resto deixa comigo. O resto deixa comigo. Meus irmãos, nós temos visto aí uma grande gama de pessoas, que estão aí preocupadíssimas, exageradamente preocupadas, e pessoas que, né, de uma certa forma até professam a fé cristã e estão vivendo aí demasiadamente preocupadas. A gente precisa entender que isso é uma lei espiritual. O próprio Deus, ele garantiu isso. O próprio Deus, ele garante isso. É uma lei que Deus, se você está realmente, se nós estamos realmente na presença de Deus, buscando a Deus, e desde quando eu me converti, aos 22 anos de idade, quando eu me converti, nós temos visto a igreja no Brasil, temos visto a igreja fazer campanhas de oração pela nossa cidade. Eu era de outra cidade, nós orávamos pela cidade, nós orávamos pelo prefeito, nós orávamos pelo estado, nós orávamos pela nação. E desde quando eu me converti, o povo vem orando, vem buscando, vem clamando, né? Então, tem uma promessa sobre a nossa cidade? Tem. Tem uma promessa sobre o nosso estado? Tem. Tem uma promessa sobre a nossa nação brasileira? Claro que tem. Eu preciso de considerar esta promessa, ainda que antes que esta promessa se cumpra, ainda tenha que acontecer algumas coisas, mas eu ainda creio que Deus tem um grande avivamento para o nosso Brasil, um grande avivamento para o nosso estado, aonde você está aí acompanhando, porque aonde tem um povo, tem a presença de Deus. Então, Deus prometeu abençoar com todas as sortes de bênçãos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha só, meu irmão, aonde nós estamos, aonde vivemos, existe ali um ambiente que está guardado, existe ali um ambiente que está protegido pelo poderoso Criador dos céus e da terra. Por isso que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus real. É importante nós considerarmos isso, que se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, se nós nos submetermos aos mandamentos do Senhor, a nossa vida de prática, colocarmos diante do Senhor, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Depois a gente também tem algumas outras promessas. A Bíblia diz, dar-lhe-ei vitória sobre os seus inimigos. Deuteronômio 28, 7, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa entender, o povo de Deus não sai por aí arrumando inimizade. Você conhece alguém? Está difícil de dizer que é povo de Deus então. O povo de Deus não sai por aí arrumando inimizade, intriga, contenda, confusão. O povo de Deus não sai por aí. Só que o povo de Deus, para arrumar inimigo, não precisa de fazer isso. Infelizmente, o povo de Deus, para arrumar inimigos, basta apenas falar de Jesus.
O povo de Deus não precisa para arrumar inimigos, não precisa nem de arrumar confusão, basta falar de Jesus que já aparece oposições, e sabemos que tem uma origem, que se origina algumas oposições na esfera do universo espiritual. Mas a gente não precisa a gente não precisa entrar em confusões para arrumar inimigos, basta servir a Deus. Por isso, Deus disse assim: aqueles que são os teus inimigos, eu vou fazer eles fugir diante de vocês, fugir de vocês. Eu vou fazer eles fugir de vocês, é a promessa que Deus deu, foi Deus que disse. Deus disse assim: olha, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Queridos, às vezes o inimigo vem só para abençoar a gente. Às vezes o inimigo aparece só para fazer a gente orar um pouco mais, só para fazer a gente buscar um pouco mais, só para a gente olhar para o céu um pouco mais, porque às vezes a gente está tão ocupado com a tarefa do dia a dia que nós esquecemos de olhar para cima, e esquecemos que para o lado de cima, que é para cima, que tem um Criador. Então às vezes os inimigos vêm para fazer a gente orar, para fazer a gente buscar, para fazer a gente consagrar, para fazer a gente jejuar, para fazer a gente se movimentar. Então entenda isso, que os inimigos que aparecem, que não foi a gente que arrumou, que não foi eu que provoquei, que não foi eu que quis, e quem é que quer fazer inimigos? Eu não quero, sinceramente, eu tenho uma certa reserva de ambiente de confusão, mas para arrumar inimigo hoje não precisa nem de fazer confusão, basta falar de Jesus. Sai falando de Jesus aí na sua rua para você ver. Pega aí um folheto, pega aí uma Bíblia e sai falando de Jesus para você ver se é todo mundo que vai aplaudir você. Algumas pessoas vão bater a porta na sua cara, algumas pessoas pode ser que solte até o cachorro para pegar você, né? Você que é mais do interior, enfim, pode ser. Arrumou inimigo, por quê? Você foi lá e provocou a pessoa? Não, só fui lá falar de Jesus. Pois é, esse só falar de Jesus é o que foi o suficiente para arrumar inimigo. Esse só falar de Jesus é o suficiente para cutucar, como diz algumas pessoas, cutucar o vespeiro, colocar o dedo no cacho de marimbondo. Só falar de Jesus já é o suficiente para arrumar inimigo. E olha só que a igreja no Brasil, ela, ainda que tenha as suas exceções, ainda que tenha as suas partes, né, que são complexas, mas a igreja de Jesus no Brasil, eu tenho absoluta certeza que Deus vai nos dar uma grande vitória, porque a gente percebe as movimentações contrárias, né, à igreja do Senhor Jesus, a igreja que busca, que tem um conjunto de valores, de princípios, de ética moral, uma reserva moral do nosso mundo, do nosso Brasil, a reserva moral que é a igreja do Senhor Jesus. Então a gente vai aqui e destacando mais algumas coisas. Deus diz assim, olha, dar-lhe-ei todo tipo de bênçãos. Deuteronômio 28:8, que diz, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui que às vezes algumas pessoas podem até ficar bravas comigo, mas eu vou falar, eu preciso falar. Eu quero que você seja abençoado. Aonde você for, faça a sua parte. Você precisa de trabalhar, eu preciso de trabalhar, você precisa de estudar, eu preciso de estudar, todo mundo precisa de fazer a sua parte, mas isso não pode roubar a nossa comunhão com o Senhor, porque senão nós estamos trocando o certo, o convicto, o verdadeiro pelo duvidoso. Estaremos trocando aquilo que é eterno pelo que é efêmero, pelo que é passageiro. E a gente vê muitas pessoas fazendo roleta russa da fé, fazendo roleta russa com a fé cristã, deixando de servir a Deus. Sim, às vezes, mas Deus quer abençoar. Deus prometeu assim, olha, Deus prometeu, o Senhor mandará que a bênção
esteja contigo nos teus celeiros. Aqui Deus fala de necessidades supridas. Aqui Deus fala de mantimento na tua despensa. Aqui Deus fala não só de mantimento na despensa, mas de roupa no teu roupeiro, mas de sapato lá para você precisa. Deus fala de todas essas necessidades cotidianas que nós temos diariamente. Pois olha aqui, é possível que ainda cheguem tempos que a pessoa trabalhe apenas para o que comer. Porque a vontade e a obsessão é tão grande para juntar, porque e esquecem do que é mais importante. Deus, Ele é o nosso bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Se aproprie dessa verdade espiritual. E nós vamos aqui seguindo, a gente vai ver que Deus, Ele vai fazer do povo de Israel um testemunho pelas bênçãos recebidas. Olha só, Israel, para as outras nações, é como se fosse o outdoor das bênçãos de Deus. Como outras nações olhassem para o povo de Israel e vissem no povo de Israel o que eles não conseguiam ver neles. Deus prometeu: eu vou fazer deles um testemunho pelas bênçãos. 28:10, vamos lá. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Olha só, a maior pregação, a pregação mais eficaz, a pregação mais influenciadora e impactante e transformadora. É a pregação que as pessoas vê na gente e não aquilo que elas ouvem da gente. Porque quando elas olham para a gente, é uma mensagem com introdução, com começo, com meio, com fim, e ainda sobra mensagens. Por isso que o povo de Deus na face da terra, o povo de Deus na face da terra precisa ser o outdoor das bênçãos de Deus, mas não é para humilhar ninguém, não é para expor as pessoas ao ridículo, não é para envergonhar ninguém, é para elas verem que o Deus desse povo é um Deus vivo, real e que cuida e que zela e que supre e que livra de todo mal. Esta era a mensagem que Deus queria que o povo de Israel levasse, levar a mensagem de vivência, uma mensagem de prática, de fé, que quando eles passassem por um determinado lugar, não precisaria ninguém falar nada, eles iam ver, aquele povo é diferente, aquele povo, eles têm algo diferente no meio deles. Por isso, às vezes eu fico conversando comigo mesmo, quem que já não conversou com você mesmo? Você já conversou com você mesmo? Porque agora a gente está percebendo aí, né? A gente tem que parar. Aqui a nossa igreja, eu vou mostrar para vocês como que está a nossa igreja hoje. Era para nós estarmos preparando para o culto, mas eu vou mostrar para vocês como que está a nossa igreja. Como que está a nossa igreja. E eu gostaria que você entendesse, a igreja não está tendo cultos. Nós não estamos tendo cultos com pessoas aqui presentes. Mas a gente como pastor, a gente gosta de ver as ovelhas. A gente gosta de ver o povo. A gente gosta de ver os irmãos. Eu vou mostrar a igreja para você. A igreja abençoada, com os irmãos presentes. E agora por esses dias a gente tem que olhar todos os dias nesses bancos. Não é que eu não estou usando emocional, eu não sou emocionalista, eu não quero de forma alguma, mas eu vou mostrar para você a igreja aqui, e não só aqui, como em todas as outras igrejas aqui no nosso Brasil. Eu vou mostrar a nossa igreja, como que está a nossa igreja, esperando
esperando. Eu acredito que vai chegar logo o momento de nós estarmos juntos para cultuar ao Senhor. Pastor, eu estou cultuando a Deus em casa. Amém, irmão, continua, coloque os cultos domésticos, mas eu vou mostrar a igreja, coloque os cultos domésticos aí na sua casa, muito bom, maravilhoso, mas é tão bom, a gente está em família, a gente está com os irmãos, é tão bom a gente estar em família, podendo ver os irmãos. Eu vou mostrar para você, o celular vai dar uma mexidinha, o celular vai dar uma tremidinha, nós não temos uma estrutura profissional, o celular vai dar uma mexidinha, mas eu vou mostrar para você a igreja, eu vou mostrar. Por isso a nossa igreja está assim hoje. Olha só a nossa igreja, olha só, aguardando os nossos irmãos, esperando o povo de Deus. Essa é a nossa igreja, igreja que há 15 dias atrás nós tivemos um congresso de missões, há 15 dias atrás nós tivemos aqui encontros de missões da nossa igreja Central 1 e 2, tivemos aqui, esses bancos estavam cheios, e hoje a nossa igreja está assim, ó, dia de culto, e a nossa igreja está assim. Quem é apaixonado por Deus e pela casa de Deus, você sabe o que eu estou falando. Quem gosta de servir ao Senhor e gosta de vir na igreja, sabe o que eu estou falando. Esta é a realidade hoje da igreja, com os bancos esperando o rebanho, esperando a igreja. Como disse, o celular deu uma tremidinha, os irmãos sabem, mas apenas para os irmãos entenderem. Não quero aqui de forma alguma ser emocionalista, mas meus irmãos, é a nossa igreja, mas eu creio que Deus vai nos dar vitória, e eu oro muito pelo meu presidente, pelo meu pastor, da qual eu amo, eu oro muito, oro pelos pastores, amigos nossos, que estão também na mesma condição, oro pelos obreiros, obreiros que gostam de participar, obreiros que gostam de pregar, irmãos que gostam de louvar. Conversando com um pastor hoje, ele disse assim: pastor Anderson, os irmãos me mandam mensagem dizendo, quando é que vai começar os cultos, pastor? E eu falei para ele, fala para essas pessoas que todos nós estamos literalmente no mesmo barco, mas que esse Deus de Deuteronômio 28, esse Deus de Deuteronômio 28 não vai deixar a igreja de forma alguma nessa situação, porque Deus tem uma promessa para nós. A Bíblia diz que as bênçãos vai correr atrás de nós. A Bíblia diz que os inimigos também fugirão de nós. Não é porque nós queremos inimizade, não é porque nós queremos brigar com as pessoas, não. O povo de Deus não quer brigar com ninguém. O povo de Deus não quer brigar com ninguém. O povo de Deus só quer falar das bênçãos de Deus. O povo de Deus só quer mostrar as bênçãos de Deus. Mas há uma promessa, e é nessa promessa que eu creio, e é nessa promessa que eu acredito, que Jesus disse, que Deus disse, abrir-lhes os tesouros, os seus tesouros. Deuteronômio 28, 12, onde está escrito, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Que lindo, receba essa palavra, receba o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. É Deus que está dizendo, não é eu que vou com unhas e dentes, lutar, passar rodo, puxar o tapete. Não é eu que preciso fazer isso, não. Deus abrirá do seu bom tesouro, Deus vai dar chuva à terra, Deus, no tempo certo para abençoar, Ele vai dar chuva, Deus,
não vai de forma alguma deixar que você venha pedir emprestado, mas você vai ter para emprestar. E outra coisa interessante, o Senhor, a Bíblia está aqui dizendo o Senhor com letra maiúscula, o Senhor te porá por cabeça, não é o homem, já disse, não é o homem, Deus, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. A condição de nós sermos e vivermos e desfrutarmos é obedecer. Não é fácil obedecer. No mundo de tanta desobediência, não é fácil obedecer. Não é fácil para ninguém. Mas tem uma consequência, tem os frutos, tem uma recompensa de nós colhermos, de nós vivermos. A Bíblia diz: e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após os seus deuses, para os servires. Esta palavra andar conforme os seus deuses, às vezes alguém que é cristão, que é crente, né? Fala assim: eu não adoro imagem, eu não tenho ídolo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas tem um ídolo dentro do coração chamado egoísmo, tem um orgulho no coração chamado eu. Aquela história, aquela ideia de Narciso, aquela história do deus grego, a gente sabe que faz parte da cultura grega, de Narciso, aonde vem a palavra narcótico, que Narciso conta a mitologia grega, que Narciso se achava tão belo, que as moças procuravam ele para namorar, e ele não conseguia, de tão belo que era, uma que era dentro do jeito dele. E a mitologia, eu estou falando aqui só para você entender a respeito do egoísmo. A mitologia diz que uma deusa o amaldiçoou a ponto dele morrer adorando a sua própria imagem, olhando na água. Podem olhar aí na mitologia grega, é mitologia, mas eu só estou querendo extrair do mundo da mitologia essa verdade sobre Narciso, da onde vem a palavra narcótico, da pessoa da pessoa que prejudica ela mesma. Então, não é de forma alguma, o egoísmo é um Deus dentro do homem, que não é o nosso Deus. É uma busca incessante pela riqueza que não leva a lugar nenhum. É a busca pela grandeza que não leva a lugar nenhum. É a busca por posição que não leva a lugar nenhum. Por isso, em nome de Jesus, Deus está dizendo assim: olha, então não te desviarás de todas essas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após os deuses, outros deuses, para os servires. Às vezes as pessoas dizem: eu não tenho ídolo, eu não adoro imagem, não ando com isso e aquilo, mas tem um ídolo dentro do coração dele que arranca ele da presença de Deus, arranca ele da fé cristã. Por isso, meu irmão, Deuteronômio 28, como diz aí a rapaziada, Deuteronômio 28 é só para os fortes. Deuteronômio 28 é para aqueles que obedecem a Deus. Deuteronômio 28 é para aqueles que se submetem a Deus. Deuteronômio 28 é para aquelas pessoas que estão enquadradas no Sermão da Montanha, onde Jesus disse: bem-aventurados, bem-aventurados. Eu vou terminar lendo esse texto aqui, em Mateus capítulo 5, que Deuteronômio 28 é para os fortes. Deuteronômio 28 é para aqueles... Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e Jesus, abrindo a sua boca, Jesus vai
Jesus vai dar a eles o acesso às verdades do reino de Deus. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que é pobre de espírito aqui? Pobre de espírito é a pessoa que sabe quem é Deus e sabe quem ela é, e sabe que o próximo é tão miserável quanto ele. Que o próximo é tão miserável quanto ele. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é a pessoa que se coloca no lugar de pecador, que se coloca no lugar de necessitado, que se coloca no lugar de doente, e que não fica se achando aí pela rua, e que não fica se achando falando de Deus e de todo mundo. Bem-aventurado de espírito é aquele que não passa de um miserável pecador e que reconhece isso. Esse é o bem-aventurado, é o pobre de espírito. E Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Chorar aos pés do Senhor é ser bem-aventurado. Chorar nas redes sociais não é ser bem-aventurado. Chorar nas redes sociais não é ser bem-aventurado. Chorar aos pés do Senhor, no seu quarto de batalha, no seu quarto de guerra, é bem-aventurado. Você é feliz, meu irmão. Você é feliz. Você pode não ter boca para falar. Você pode ter pessoas que não tomam as dores por você. Mas você tem um Deus gigantesco no céu, que olha dentro do lugar secreto. E lá no lugar secreto, Ele honra as suas lágrimas, Ele honra o seu clamor. Deus é o mais importante de todos. E vamos encerrando aqui. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Queridos, eu nunca vi um mundo para pedir tanta justiça como a gente está vivendo. Eu nunca vi um mundo para tanto falar de processo como a gente está vivendo agora. Pois qualquer coisinha eu vou processar. Qualquer coisinha eu vou entrar com ação. Qualquer coisinha eu vou acionar o advogado. Qualquer coisinha, qualquer coisinha eu vou entrar. Qualquer coisinha é juiz. Qualquer coisinha é justiça. Qualquer coisinha é advogado. Qualquer coisinha é isso. Qualquer coisinha é aquilo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Há um Deus justo no céu. Esse Deus não é refém de cuidados religiosos, de caprichos religiosos. Esse Deus é refém de um coração que o adora em espírito e em verdade, porque aonde tem um adorador, ali Deus se faz presente. Por causa de um homem que o adora, que o adorou, Deus fez todos os profetas de Baal passar vergonha. Por causa de um homem que o adorou, Deus fez ficar 3 anos e 6 meses sem chover. Depois de 3 anos e 6 meses sem chover, Deus chama o adorador e diga a ele assim: olha, agora você vai e fala para aquele homem que vai chover. Por causa de um adorador. Nós não temos às vezes a noção, o tamanho da intensidade que Deus pode fazer para mover essa nação. Eu quero orar por sua vida. Eu estou um pouco emocionado, mas falar de Deus é uma estrutura humana que não suporta. E eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, e quero desejar muita saúde. Desejo muita saúde aos irmãos de idade, a um Deus no céu. Vamos fazer a nossa parte. Vamos pegar o álcool em gel, vamos lavar a mão, vamos fazer isso. Vamos, os irmãos de mais idade, vamos ficar resguardados, reservados, vamos ficar. Mas não desespere também, não. Não desespere não, porque Deus, Ele é aquele que dá saúde, conhecido como Jeová Rafá, aquele que sara. Jeová Rafá, aquele que cura.
Jeová Rafá, aquele que quebra maldições, Jeová Rafá. Esse é o nosso Deus. E tem algumas pessoas que já estão há tanto tempo dentro da igreja que esqueceu das características lindas deste Deus. Quero orar por sua vida. Querido Deus, em nome de Jesus, a alegria no meu coração, Senhor, ela é contagiante. A alegria no meu coração, ó Deus, ela é a das grandes. E eu oro para todos, Senhor. Eu oro para todos aqueles que vão assistir esse vídeo, aqueles que estão acompanhando, aqueles que estão comentando. A gente observa aqui algumas pessoas. Senhor Jesus, eu profetizo, Senhor, que Deuteronômio 28, naquela casa, seja uma palavra real e verdadeira. Senhor, aquele que tem vivido, aquele que tem estado, Senhor, abençoa de maneira especial. Abençoa o meu amigo José Luiz, lá na cidade de Apucarana. Senhor, é o meu amigo, abençoe a esposa dele, a família dele. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre a família. Coloque as tuas mãos potentes, Senhor, dando saúde. Senhor, abençoa, Pai. A minha oração é de gratidão, Senhor. Sara a nossa nação. O Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Ó Deus, em nome de Jesus, sara a nossa nação, sara o nosso Brasil. Senhor, há conflitos entre as autoridades, há conflitos entre, Senhor, as autoridades constituídas pelo Senhor. Jesus, esta mensagem é uma mensagem de um mundo confuso, mas a minha oração, a oração da igreja é para que o Senhor sare, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, e que amanhã, aonde falam que é o dia da mentira, que seja o dia de verdade e de boas novas. Senhor, aonde muitos falam que é o dia da mentira, que seja o dia de boas notícias para o nosso Brasil. Em nome de Jesus, eu te agradeço nesta noite. Amém. Amém. Olha, eu quero convidar você. Amanhã, as irmãs do ciclo de oração vão estar aqui. Está tudo arrumadinho aqui, elas vão dar mais uma arrumada, uma ajeitada. E você participe aqui, que as irmãs vão estar comentando, compartilhando, vão estar interagindo a palavra de Deus. E eu acho importante você também acompanhar esta programação, este culto, essa interação, esse bate-papo saudável, sadio, que traz relevo espiritual. Então amanhã as irmãs vão estar aqui. Amanhã. E daqui a pouco, às 19 horas, a De Floripa ao vivo. Entra lá no YouTube, a De Floripa ao vivo, e você vai ouvir a palavra de Deus pelo nosso paizão, nosso presidente, pastor Josué Cipriano. Oramos por ele, pela pastora Odete, por toda a família. Vamos orar um pelos outros. E é certo que a vitória, quem vai erguer, aleluia, bandeira da vitória, é eu e você, como igreja do Senhor Jesus. Um grande abraço aí para o meu cunhado Valdir, lá de Maringá, norte do Paraná. Deus te abençoe, cunhadão. Um abraço aí na minha irmã, um abraço na família, você de longe, você que participou de outras cidades, muito obrigado pelo carinho. Que Deus em Cristo Jesus, Ele venha guardar a tua casa, guardar a tua família. E se tiver que sair, saia. Vai no mercado, faz a compra. Se tiver que ir na farmácia, vai. Se tiver que ir no posto, vai. De gasolina, vai. Se tiver, vai. Faça sem medo, com cuidado, mas sem medo, porque o Senhor é conosco. Deus abençoe em nome de Jesus e um forte abraço.